uma unidade de alojamento onde os clientes podem ficar alojados. Mais do que assistir a um investimento do movimento chamado Leisure, que é aquele cliente que mistura o trabalho ou a sua viagem de negócios com a viagem de lazer. A nível nacional, acontece que as pessoas viajam e trabalham durante a semana e ao fim de semana ou durante o período da estadia aparecem os familiares, e temos nos internacionais aquele cliente que viaja em negócios e ou depois prolonga a sua estadia mesmo sozinho ou convida alguém para ir ter consigo. Cada vez mais as tecnologias centram-se no hóspede. Cada vez nós queremos saber mais informação sobre o hóspede, cada vez queremos saber mais o que é que ele precisa, o que é que ele procura, o que é que ele deseja, para conseguirmos adaptar a nossa oferta à procura desses mesmos clientes. Os turistas são divididos hoje em dia em três grandes setores. Temos os mais antigos, os anciãos, que praticamente já não são os anteriores aos baby boomers antes da década de 60, que na prática, eu continuo a dizer que são os meus pais, que têm 50. Eu faço parte da geração X, que nasce entre os anos 60 e os anos 80. E depois vamos encontrar, talvez a mais conhecida, que tenha publicitado mais à informação que circula hoje em dia, os millennials. São pessoas hoje em dia que andam à volta dos 30 anos. E depois temos a nova geração que está a chegar agora, que começa a partir do final do século passado e até 2010, são a geração I, ou IGEM. Mas se repararem, cada vez mais, houve durante muito tempo a tendência em toda a comunicação, que ainda encontramos um bocadinho, vem tudo, que a nossa salvação enquanto unidades de alojamento está nos millennials. Porque tem mais apetência para viajar. Agora há aqui uma coisa que está a acontecer. É assim, eu neste momento os meus filhos já começam a estar crescidos, portanto começo a ter mais disponibilidade financeira e mais disponibilidade de tempo para viajar. Em compensação, os millennials estão a entrar na geração em que começam a ter filhos, começam a ter mais despesas e, por outro lado, e aí automaticamente a sua disponibilidade para viajar e para fazer estadias fora de casa torna-se ligeiramente mais pequena. A classe média. As classes médias vão-se alterando a nível de países. Hoje em dia estamos a atingir volumes extraordinários de crescimentos em países como a Índia, como a China, que estão a criar classes médias, coisa que antes não existia. Praticamente, antigamente, o turismo nacional estava um bocado centrado na classe média europeia ou americana. A classe brasileira, se repararem, tem vindo a crescer nos últimos anos e tem um grande apetite por viagem. E neste momento estamos a começar a surgir as classes chinesa e indiana. A tecnologia, hoje em dia, não podemos viver sem internet. Depois ali à frente tenho uns slides onde eu aprofundo o assunto, mas que não está na internet, não. Costumo dizer na brincadeira, não está no Google, não aconteceu, não há, não pode ter. O turismo e a insegurança é algo extremamente que atende perfeitamente, baralha-nos os números todos. Se repararmos, a Primavera Árabe foi talvez o melhor promotor do turismo em Portugal. Com os conflitos que existiram nas Tunísias, nas Sírias, no Norte da África, as próprias influências, os conflitos que acontecem na Turquia, as crises económicas da Grécia, tudo isto potenciou a que nós nos tornássemos um destino cada vez mais apetecível. Somos um país perto, seguro, com boas condições médicas, com condições de segurança, de fácil acessibilidade e, portanto, começámos a ficar na moda. Eu, sinceramente, acho que Portugal já deixámos de ser moda, passámos a ser um destino com estilo. Ou seja, é algo que veio para ficar, que se vai manter, que vai evoluir. E, portanto, temos que tirar partido disso. A sustentabilidade. O turista, cada vez mais, preocupa-se muito com a sustentabilidade do destino. E nós, unidades hoteleiras e os próprios dirigentes do turismo, enquanto espaço, temos que ter cuidado com a sustentabilidade. A sustentabilidade económica, a sustentabilidade paisagística, a sustentabilidade ambiental. As duas práticas ambientais fazem parte de tudo que circula à nossa volta. O perfil do nosso tipo de cliente. Aqui, se repararem, entre a idade dos 35 e os 55,
Lá andamos nós na geração X e na geração Y, e aqui começamos a centralizar a informação e à procura do que é que nós desejamos. Temos, essencialmente, dois grandes grupos, o turista rural passivo e o turista rural ativo. Enquanto que o passivo é aquele que procura, essencialmente, a unidade de negócio. Depois temos o upscale, que é aquele que anda à procura de mais qualquer coisa, mas depois encontramos, essencialmente, nas gerações mais novas ou, em alguns da geração X, aquele que é o explorador, que gosta de fazer trekking, que gosta de fazer passeios de bicicleta, que gosta de andar a passear pela natureza. E depois temos aqueles que é o agroturista. São pessoas que cada vez mais se integram dentro das unidades de alojamento, principalmente quintas e herdadas, que têm a possibilidade em que eu de manhã possa ir fazer a recolha do leite, posso ajudar na preparação de um campo, posso ajudar a comer aos animais, posso à tarde ir ajudar a fazer uma vindima, etc, etc. Depois tentamos dividir isto por os recursos e atrações turísticas. Por um lado, temos os monumentos, temos as arquiteturas, os castelos, as igrejas. Estou-me a lembrar, por exemplo, de Monsaraz, que é um destino muita gente viaja, ou Évora, essencialmente pela parte cultural. Temos as manifestações culturais, desde que seja a Festa da Flor, que decorre todos os anos no Alentejo, as festas da cidade, que normalmente é sempre uma época alta, ou do lugar, é sempre uma época alta para vocês. Depois existem as comunidades, ou os filhos, ou os descendentes, ou pessoas que hoje em dia já moram nas cidades, que voltam nessas alturas para participar nas festas e, portanto, que nos aumentam a nossa taxa de ocupação. Por outro lado, nós temos aqueles que gostam dos recursos naturais, que é aqueles que são mais sensíveis e que cada vez mais temos de ter a atenção em relação a eles. Porque a paisagem, as florestas, as trilhas são algo que existe. Lembra-se o que aconteceu o ano passado, por exemplo, no Pinhal Interior, com o arder de toda aquela floresta, deixou de ser um espaço atrativo para alguém passar um fim de semana, porque as pessoas têm a sensação que aquilo está deserto, que está queimado, que está, mesmo que já não se note, mas que está agreste. Portanto, é algo que as pessoas procuram menos. Dividindo, como fizemos há bocadinho, o turismo passivo e ativo, lá andamos nós nas famosas gerações X e Y, se separarem, uns começam nos 35, os outros já começam nos 50, e enquanto que o turista passivo procura mais o conforto, o alojamento, é uma classe média essencialmente mais alta e, portanto, tem mais disponibilidade financeira para investir em unidades mais requintadas, que fazem um gasto superior. Temos, por outro lado, os ativos, que são pessoas que normalmente sacrificam um bocadinho na qualidade ou no preço do alojamento para depois terem disponibilidade financeira para fazer uma experiência. E como também, por outro lado, querem fazer experiências e querem passear e querem fazer trekking, automaticamente estão menos tempo na unidade hoteleira. Se estão menos tempo na unidade hoteleira, estão muito mais preocupados em que o quarto seja limpo, acolhedor, do que propriamente que a sala de estar e a sala de jantar seja extremamente acolhedora. O que é que os turistas procuram? O que é que eles andam à procura? Procuram artes, culturas, famílias, o sol e mar. Mais à frente, depois já vou dividir um bocadinho o Alentejo nas duas áreas. O turismo massivo, o turismo religioso. Aconteceu ontem, de manhã, o presidente Marcelo tinha ido inaugurar, a semana passada, penso eu, os caminhos de Santiago, que começavam em Évora e, portanto, se prolongam daí para norte. Já se conhecia outro caminho que saía de Santiago do Cacém. Agora apareceu uma nova rota. Portanto, está aqui um turismo religioso, que é natural que comecem a aparecer clientes e é uma forma, nós próprias unidades, termos que ir divulgando esta informação, por forma a criar um apetite, nem que seja venha conhecer o início do passeio, como fez o professor Marcelo. Portanto, divulguemos as notícias, façam share da informação que está nos Facebooks que nós temos acesso e partilhamos esta informação, criamos notícia, criamos assunto. A natureza. Há uns anos atrás era impensável fazer um passeio de barco no Alentejo, ou no interior do Alentejo. Hoje em dia, com a barragem do Alqueva, que está madura e que já tem barcos, que tem passeios, é algo que eu posso fazer, posso ir para a barragem e montar gelo. A natureza é um produto extremamente interessante que se tem tentado desenvolver no Alentejo nos últimos tempos, mas tem muito diminuto, que é o Dark Sky do Alqueva, que são sítios onde se pode fazer a observação de estrelas, como em poucos lugares do mundo, devido à escuridão que a região ainda o permite. Fontes de informação.
Nós vamos à procura, a todo lado, onde procuramos, conseguimos encontrar informação. Temos o INET, temos a internet, temos as próprias associações, temos o Turismo do Alentejo, temos a própria as heranças do Alentejo, que também produzem informação turística, e andamos à procura, e aqui neste caso concreto, andamos à procura de áreas de reserva do turismo rural. Essencialmente, sim, como vocês podem ver, à volta de 80% passa pela net. Só por curiosidade, posso dizer que nesta semana estive a consultar um estudo da Google, e hoje em dia, quando nós falamos de internet, muitas vezes esquecemos um bocadinho do impacto das buscas que os clientes já fazem, principalmente no nosso setor do turismo, fazem nos telemóveis, nos smartphones. E a média anda à volta de quase 50% das buscas totais feitas para a internet, principalmente para alojamento e para viagens, 50% já é feito nos dispositivos móveis. Portanto, temos que ter cuidado com produzir os conteúdos dos nossos sites. Vocês devem perceber, o mercado inglês faz 45%, o brasileiro faz 67%, ou seja, as pessoas, enquanto estão à espera do autocarro, do comboio, à espera de uma consulta, do tratado de qualquer coisa, vão aproveitando para fazer buscas e procuras de informação. Por outro lado, temos os catálogos. São as brochuras que se vão encontrando nas agências de viagens que prestam informação sobre isso. Há determinados mercados que ainda são mais tradicionais, depois assim faremos. Os guias de viagens, as famosas revistas sobre as viagens, as publicações que vão saindo nos jornais, as redes sociais. Quantos de nós, muitas vezes, descobrimos um novo destino porque há um amigo nosso qualquer que esteve na casa, neste caso específico do Alentejo, esteve no Alentejo, olha que casa tão gira, que espaço tão giro, que experiência tão gira, restaurante tão interessante que ele teve, e, portanto, passamos essas informações. Os clubes e as associações. Há as associações de colombofilia, de observação de pássaros, de pesca, os clubes de trabalhadores da empresa A, B ou C, e tudo isto produz, são formas de conseguirmos enquadrar determinadas audiências, como é que elas chegam a nós. Eu deixei para o fim o Family and Friends, porque é o famoso boca a boca e é aquele da recomendação do amigo e do vizinho do lado que nos vai passando a informação. Se repararem, tem um peso bastante grande neste turismo de habitação, que anda quase à volta dos 58% de... Só uma pergunta, estão a ouvir bem? As estadias no turismo do espaço rural, por tendência, são aquilo que se chama a estadia short break. São 2, 3 dias, 2, 3 noites. E, portanto, é algo que temos de ter em conta e atenção. Nas vossas unidades de alojamento, principalmente quem está mais no interior, se repararem, a concentração de clientes que têm acaba por ser todos os fins de semana, a sexta, o sábado faz um pico, domingo já quase não temos ninguém, depois temos as vésperas de feriados e as pontes, e depois acaba por ser o julho e o agosto, a época alta. Se estivermos a falar do Alentejo litoral, aí teremos muito mais ocupação, principalmente durante as épocas balneares, durante o bom tempo, pela procura das praias. É algo que normalmente quem faz este tipo de estadias no turismo rural não hipoteca muito as suas férias ou o seu período de grandes férias. Portanto, procura sempre fazer umas fugas para pensar, para meditar, para namorar, para conhecer qualquer coisa, para espairecer da atividade estressante que tem durante a semana, etc. etc. Portugal está dividido em umas 4 regiões de turismo. Se retirarmos daqui os Açores e a Madeira, eu costumo dizer que nós parecemos um bocadinho a Disneylândia, porque eu estou no Norte, tenho uma experiência e tenho uma paisagem, passo para a Zona Centro, tenho outra experiência, vou para o Alentejo, neste caso consigo ter 2 experiências completamente diferentes, para não falarem mais, mas dividindo a orla costeira do Alentejo interior, e depois temos o Algarve. Portanto, é um país rico, que qualquer turista se espanta, como é que de 800 km de cima a baixo, ou 200 km de direita para a esquerda, consegue apanhar uma diversidade tão grande, quer cultural, quer de paisagem, quer até de clima. O que é que o cliente procura para tomar uma decisão? Primeiro, reconhece, e hoje em dia é uma necessidade de viajar. Antigamente era um luxo, hoje em dia não. Todos nós temos a necessidade de viajar, de conhecer, de ter novas experiências. Vamos à procura da informação, quer esteja nos catálogos, na internet, no clube, na associação, no boca a boca do Family and Friends.
Estudamos as alternativas, conforme a nossa disponibilidade, o nosso budget, e tomamos a decisão de compra de um produto ou serviço. Existe muitas vezes, por vantagens e por proximidade, é fácil um cliente de Lisboa ir almoçar a Évora, visita a Évora e volta para casa, se o seu budget estiver mais curto. Agora, um cliente que vem do Norte, ou vem do Porto, teoricamente já ficará e fará uma estadia. Se olharmos para o cliente internacional, essa certeza pode até chegar até Lisboa, dar uma noite em Lisboa ou não, e segue para o Alentejo para passar a conhecer a região. Cada vez mais, e é uma das coisas que está a acontecer, o turista que vem a Portugal começa a repetir. Ou seja, não é só o cliente que vem uma vez ou conhecer um destino e conhecer Lisboa e não volta. Não, é um cliente que já vem a Lisboa, já foi ao Porto, começa a visitar a Zona Centro e começa a ver a potência para conhecer o Alentejo. Eu adoro este slide. Tudo fica debaixo de um telhado ou de uma umbrella, que são as experiências. Por tudo na vida é uma experiência, boa ou má. Os nossos recursos e os atrativos turísticos, já falámos lá atrás, as unidades de alojamento. Eu posso ter um excelente destino, mas se não tiver onde ficar, faço uma passagem rápida por esse destino e vou-me embora. A restauração, muito conhecida a comida alentejana e tradicional, desde o pão à gastronomia, aos menus e diferentes tipos de comida alentejana. O serviço de transporte, ser fácil e acessível de chegar, porque há destinos que são interessantes, mas que é extremamente difícil de lá chegar. Até podem ter estrada, mas eu levo. O tempo já não se mede em quilómetros, metros em horas, e é o tempo que eu necessito para chegar ao meu destino. E depois, atividades. O que é que eu consigo fazer? Cada vez mais o Alentejo está rico, desde os passeios de bicicleta, ao trekking, às experiências, e fazer um passeio de balão. Os próprios cartódromos que existem na vossa zona são interessantes porque é um tipo de turismo que vai à procura das experiências, portanto, há algo que tem que haver. Ninguém compra, eu talvez comprasse 2 noites para passar no deserto do Saara, mas ninguém fica 3 ou 4 noites parado no deserto a olhar para o céu. Ou, portanto, não é um destino de volume. Os hábitos da reserva. Aqui são diferentes e estamos a falar quando o cliente já encontrou a informação e começa a tentar reservar. Em Inglaterra, Países Baixos, Espanha e internet, a reserva é direta. Cada vez mais os clientes reservam online, seja na Booking, seja na Expedia, seja outro tipo de site. Alguns já se dão ao cuidado de ir à procura do site das unidades e ver se tem alguma vantagem de fazer essa mesma reserva online. Enquanto, por exemplo, o mercado francês e o alemão ainda procuram muita viagem. É um cliente que ainda acredita, está muito dependente ainda do agente de viagens ou do tour operador. Para nós conhecidos, normalmente a agência de viagem na Alemanha tem um tour operador, que é o grossista, que faz a compra reserva as vossas unidades e que junta a viagem com o avião, o carro, o que faltar. Aonde é que os clientes se concentram essencialmente mais? Mais nos hotéis rurais, nas casas rurais, no bed and breakfast, nas quintas ou herdades e outros. Portanto, mas se reparar, os hotéis rurais ainda são algo que dá algum conforto ao cliente, talvez até pela palavra hotel, mas que as pessoas já sentem que vão à procura de uma experiência, de uma coisa pequenina, mais cozy, com atendimento mais personalizado. Eu não estou a dizer mal da hotelaria ou do estilo de alojamento. Eu, por exemplo, tanto posso ir ao McDonald's ou a um restaurante estrela Michelin e, em ambos os casos, posso ficar sem fome. Agora, a minha experiência é diferente. E nem sempre eu quero uma coisa, nem sempre pretendo a outra. Este slide mostra-vos a distribuição um bocadinho por onde é que andam as dormidas no turismo no espaço rural, por tipos de alojamento. Os dados do INEC, neste momento, que ainda estão disponíveis, porque ainda não há mais recentes, diz-nos que a oferta nacional anda nos 1.305 estabelecimentos em funcionamento. Sabemos que há mais licenciados, mas há casas que fecharam. Pessoas que fizeram obras e desistiram da atividade, ou que chegaram a ter, ou que nunca chegaram a ter, e que estavam registados. O número de hóspedes anda à volta dos 670 mil, tem vindo a crescer. A estadia média e a taxa de ocupação nas vossas unidades andam nos 20%. Se repararem e fizerem as contas, mais ponto, menos ponto, principalmente se estiver no interior, não devem dar muito longe destas taxas de ocupação. Os nossos principais mercados emissores de clientes.
Alemanha, França, Espanha, Reino Unido têm um grande volume de reservas nas vossas unidades. Há países que estão a crescer, com fatores interessantes. O caso do Brasil e da Suíça, que está a crescer 17%, mesmo para o turismo rural. Agora, são países que ainda têm uma massa crítica pequena. Se eu tiver 10 clientes e aumentar 10%, passei a ter 11, mas se eu tiver 10 mil clientes e aumentar 10%, passo a ter mais 1000. Portanto, é interessante ver que o mercado alemão, apesar de ser um mercado maduro e grande fornecedor de hóspedes para as unidades, continua a crescer a 2 dígitos. Portanto, o que é simpático, é agradável, porque aumenta o volume. O mercado brasileiro pode crescer mais, mas a sua dimensão, neste momento, ainda é mais curta. Poderá ser interessante, daqui a um ano ou dois, conseguirmos, se tiver estes dados, ver o que é que o mercado, em número de hóspedes e de estadias, o mercado brasileiro, suíço, cresce. O mercado americano está novamente a voltar para a Europa. Aqui há um fator extremamente importante que as companhias aéreas, o desenvolvimento que elas têm no destino. Se repararmos há uns tempos atrás, quase não havia muito mercado brasileiro, mesmo nas grandes cidades, e mesmo no Alentejo, mas tendo em conta a excelente ponta aérea que a TAP criou entre o Brasil e Portugal, começa a haver muito turista brasileiro que entra por aqui para seguir para outros países. Por outro lado, temos os nórdicos, ou outros países que apanham um voo de ligação até Portugal, ficam 2 ou 3 noites e seguem para o mercado brasileiro. Neste momento a TAP está a apostar no desenvolvimento do mercado americano, portanto, com ligações diretas para mais destinos. Significa que cada vez mais vamos ter clientes americanos a entrarem para o nosso país. No turismo de habitação, é curioso reparar que, se vocês repararem, o volume dos nacionais tem um crescimento, mas não muito interessante, porque a nossa massa crítica não está a crescer muito. Somos 10 milhões de cidadãos que moram neste país e, portanto, nunca pode crescer muito. Portanto, para nós conseguirmos crescer, tem que ser com os mercados emissores. Este gráfico mostra-vos o número de unidades de alojamento. O número, se repararem, temos à volta de 268, que nos dá uma média de 10, 12 quartos por unidade. Se contarmos que umas são mais pequeninas, outras levam com 5, não andaremos muito da vossa realidade com quem estamos a falar. O número de camas, eu aqui gosto sempre de referir, porque às vezes existe esta dúvida. Eu ter um quarto de casal com uma cama de casal significa 2 dormidas. Se eu tiver um quarto com 2 camas, significa 2 dormidas. Neste quadro podemos ver as dormidas nos estabelecimentos hoteleiros e alojamentos de estrangeiros em Portugal e se repararem que tem vindo a crescer e perspectiva-se que continue a crescer até 2020. Eu, semana passada, estive num seminário em que se falava do problema do novo aeroporto de Lisboa e, para tenham uma ideia, neste momento calcula-se que Portugal esteja a perder, só pelo aeroporto de Lisboa, cerca de 2 milhões de turistas ano, devido a não termos capacidade de receber mais voos. É algo que necessitamos que se resolva rapidamente. Terá uma vantagem, pois em princípio o aeroporto ficará do lado sul do Tejo e, portanto, mais próximo ficará do Alentejo. É uma pena aquele aeroporto de Beja não funcionar. Seria um potencial de atração de turistas e de clientes diretamente para a região. Isto é um gráfico rápido no espaço rural e do turismo de habitação, da ocupação do alojamento turístico, e em que, se repararem, aqui dividimos pelas áreas costeiras e não costeiras, apesar de eu ter menos unidades e menos camas na zona costeira, os proveitos do aposento e os proveitos totais são maiores nesta região. Porquê? Porque eles vivem, quem tem unidades perto da costa, tem uma época de duração de estadia, tem uma taxa de ocupação e tem um preço mais alto, principalmente durante a época balnear. Se passarmos para o alojamento local, ele acaba tem muito mais presença na orla costeira do que propriamente no interior. Mas os proveitos continuam a ser mais altos. Na hotelaria, então, é algo que basta olhar, não deixem de grandes dúvidas. O Turismo de Portugal tem feito muitas campanhas. Há muito tempo que eu aposto, há uns anos para cá, tem vindo a apostar no web marketing, no e-marketing, no marketing digital, nas redes sociais,
no convite a turistas, a jornalistas, perdão, jornalistas internacionais para visitarem o nosso destino, para terem experiências. São visitas não acompanhadas. Muitas vezes eles só pagam, convidam o jornalista, pagam-lhe o avião, marcam-lhe um hotel, emprestam-lhe um carro e o jornalista vai fazer o que quiser, mas este jornalista vai criar conteúdo, vai criar informação, vai divulgar informação lá fora. E, portanto, são as novas tendências de marketing que estão neste momento completamente enraizadas e que o Turismo de Portugal está a seguir. Eu deixo-vos o link e podem encontrar rapidamente do Canski Pass. É impossível não visitar Portugal. Hoje em dia, como eu dizia há bocadinho, estamos na moda, somos um país com estilo e temos que aproveitar estas sinergias e este movimento positivo de embalar. Começamos a ter sofrer algumas consequências, principalmente nos destinos mais maduros, tipo Lisboa, Porto, de algum excesso, ou pelo menos consideramos nós um excesso de turistas. Esperemos que nunca venhamos a reclamar da falta de turismo, porque já o passámos no antigamente, e acredito que vamos manter esta boa caminhada e esta boa. Quanto mais turismo acabar por entrar em Lisboa, mais opção e mais apetite de uma faixa, de franja, de falar de Lisboa, porque estava a falar do Algarve, uma franja destes dois aeroportos começarem a empurrar, a confluir pelo despertar da curiosidade, de conhecer mais o Alentejo, visitar mais o Alentejo, etc. Aqui são alguns exemplos de notícias que saem de informação, onde podemos recolher informação sobre o nosso destino e do comportamento dos turistas. Temos os blogs, temos o Lonely Planet, temos o Condé Nast Travel, temos o Guia Michelin online. Antigamente toda a gente comprava os guias Michelin para viajar. Hoje em dia faz-se isto online. O próprio Google tem excelentes ferramentas de viagem que nos ajuda a criar os nossos itinerários. E depois é curioso que cada vez mais nos aparecem notícias em mercados distantes do nosso. Mercado americano, mercado brasileiro, outros jornais. Enquanto antigamente nós tínhamos um bocadinho o problema de explicar onde ficava Portugal, cada vez mais estamos na moda. Quer seja pelos Web Summits, quer seja por termos ganho o europeu, quer seja ter ganho o Festival da Canção, que está a decorrer agora em Portugal. Tudo isto são notícias e desperta a curiosidade quem são aqueles, onde é que eles ficam e o que é que eles têm para oferecer. Só por curiosidade, Portugal tem 7 regiões de turismo, já há bocadinho falámos há bocadinho, e ganhámos recentemente Portugal como o melhor destino do mundo para 2017. Ou seja, um excelente destino para fazer viagens. Se o ano passado, o prémio mantém-se, é algo que todos nós quase íamos andar com, ter na assinatura dos nossos e-mails, ter informação em todo lado, porque é algo que temos que tirar dividendos. Criar apetite. E em tudo o que é premiado, cria apetite. Eu gosto desta frase do Robert Queiro, um heterónimo do Fernando Pessoa, eu sou do tamanho do que vejo. Portanto, quanto mais informação, quanto mais eu conseguir descobrir sobre tudo, mais facilmente eu tomo decisões. No nosso caso aqui, concretamente, estávamos a falar do comportamento do consumidor no turismo hoje, mas reparem, há um conceito que eu dou sempre. Quando estão a fazer qualquer coisa com a vossa unidade hoteleira, nunca se esqueçam que também são turistas e que também vão para o outro lado. E, portanto, às vezes, é mais fácil eu deslocar na minha posição de gestor, de empresário, de recepcionista, de tudo o que eu tiver na minha unidade e me colocar no papel de cidadão, de turista que anda à procura da informação. E, portanto, se tivermos nós esse cuidado e adaptarmos a informação àquilo que as outras pessoas procuram, é mais fácil de acertarmos no nosso alvo, que se é sempre o mesmo no fim, que é captarmos mais clientes, conseguirmos aumentar a rentabilidade das nossas unidades para que elas possam subsistir e evoluir. Eu vou dar por terminada a minha parte da apresentação e deixo agora o tempo livre para questões que podem ser feitas ou por vós ou pelo chat. Eu tinha uma pergunta para fazer. Diga. Estou. Sim, diga. Sim, está a ouvir? Estou. É o João Parreira.
Sou. Eu tinha, acho que há uma questão aqui do tipo de turista que é do tipo de turismo. O enoturismo ficou esquecido ali na sua relação, não é? O Enoturismo, turismo do vinho. O enoturismo, temos as que... Sim. Penso que o João está a referir ao enoturismo do cliente que anda à procura de provas de vinhos, de conhecer adegas, etc. Esse tipo de turismo que estamos a falar, correto? E há muita gente, muitos enoturismos que têm também unidades de alojamento, está a ver? Portanto, há muita procura por esse tipo de turismo, está bem? Uhum. Mas esse é que é o turista, e enquanto unidade enoturismo, que existe no Alentejo e no Sol, nós temos o cliente que vai, eu falei há bocadinho daquele cliente que procura as experiências e que inclusivamente pode participar numa vindima durante a sua estadia. Portanto, mas aqui nós englobamos dentro do agroturismo, aquele que quer participar. Por outro lado, temos o outro, que anda à procura, o turista rural mais passivo, que fica no enoturismo, mas para experimentar os vinhos, por exemplo, que vocês produzem. Agora, há aquele turista que quer ir fazer a vindima, tanto o apanhar como fazer o próprio vinho, e um vai mais para o agroturista e o outro vai mais para o turista passivo. Não sei se consegui responder à sua pergunta. Pois. Sim. Eu tinha aqui só também para não ocupar muito tempo, que é para dividir por todos, mas tinha relativamente à duração da estadia, nós temos vindo a ver que estrangeiros normalmente ficam pelo menos 4 dias, está a ver? Uhum. E que os portugueses reagem muito bem a campanhas que nós fazemos, fique 3 noites. Pronto. Mas eu gostava mesmo era que me desse um bocadinho do seu conhecimento. Uma coisa que chamou a atenção, foi quase agora no fim, que é a opção dos alojamentos dos europeus, em que disse que 51% preferem os hotéis rurais e que apenas 10% optam pelos bed and breakfast. Isto faz toda a diferença quando nós nos classificamos nas centrais de reservas. Concorda comigo? Concordo. É algo que vamos ter que ir combatendo até as pessoas conseguirem perceber, porque a partir do momento que não há... Eu não vou dizer que há bons hotéis, ou todos os hotéis rurais são bons, ou que todos os hotéis rurais são maus, ou que o bed and breakfast é mais fraco que o hotel rural. Porque hoje em dia a classificação turística muitas vezes é o próprio dono da unidade, quando a constrói, que a avalia. E o da Câmara que lhe facilita este tipo de informação. Agora, depois, quando o INE produz estatísticas, produz pela classificação delas, não é? Por exemplo, há bocadinho estava-me a falar em relação à estadia média. Eu costumo dar aquele famoso exemplo. Temos um frango. O senhor come um frango, eu fico à fome, mas para a estatística, cada um de nós come meio frango. Portanto, há sempre aqui, a estatística vale um bocadinho o que vale. Agora, o alojamento local, o turismo no espaço rural, tem mais presença no interior do que o alojamento local, sim, se pararmos quase todo o alojamento turístico que está na costa alentejana está a nível da categoria do alojamento local está muito mais na costa do que propriamente no interior. Mas este número não diz, está a referir dentro do segmento só. Não é? Eu penso que está a referir a um quadro que eu passei. Deixa-me cá ver se era este quadro. Obrigado. Ver se eu consigo andar para trás. Não deixe estar, eu já percebi. Eu, no fundo, já percebi qual é a explicação e de facto, estou um bocadinho a concluir que as pessoas, quando vêm bed and breakfast, assustam-se um bocadinho com o que os pode esperar quando chegam, percebe? Se calhar, se calhar for uma geração como a minha, não é? Que é dos 50 ou gerações ainda mais idosas, os 60, os 70 anos, ligam mais à classificação e ao estatuto da unidade hoteleira. Se estivermos a falar de gerações mais novas,
se calhar procuram, nem olham para a classificação e procuram muito mais o tipo de produto e o tipo de quadro e a experiência do que propriamente a classificação. Que era aquilo que eu falava lá atrás, dos clientes mais passivos e mais ativos. Os classes média alta, a partir dos 50, procuram alojamentos normalmente mais caros, não é? Ou estão mais a potência para despender dinheiro, enquanto que os mais novos muitas vezes trocam o preço de alojamento pela experiência que vão ter. Portanto, aqui às vezes ter um bed and breakfast ou ter um hotel rural, sim e não. É o problema das estatísticas. Tá. Obrigado. Nada, até já. Temos mais alguém? Se quiserem, também podem fazer perguntas pelo chat. Agora, eu acredito plenamente que o Alentejo vai continuar a crescer. Cada vez mais, não será só o mercado nacional. Quando há bocado alguém me perguntava por causa da estatística, voltamos a acabar o problema do meio frango ou não, mas, se repararem, enquanto eu, por exemplo, moro em Lisboa, se calhar posso ir ao sábado ou à sexta e sábado para o Alentejo, não é? Enquanto que o cliente holandês ou alemão, quando vem, tem mais apetência para ficar mais tempo. O que acontece um bocadinho, isso começa-se a encontrar, e apesar da estadia por unidade ser mais pequena, por unidade de alojamento, temos vários programas de vários operadores nórdicos, alemães e alguns holandeses, em que a estadia é muito curta por cada unidade, mas esse cliente fica uma semana, se for preciso, no Alentejo, porque faz aqueles passeios de bicicleta. Ou está 2 dias em Évora, 2 dias em Monsaraz, depois dá a volta, vai dormir ao Queva, vai e dá uma volta. Portanto, estes números às vezes baralham-se um bocadinho. Que o turista internacional tem tendência, por norma, a ficar mais, tem. A outra boa, há determinados destinos, se vocês repararem, que têm mais tendência para reservar as vossas unidades durante aquilo que nós chamamos as nossas épocas baixas, enquanto que o turista nacional tem muito mais tendência para reservar nas épocas altas, no fim de ano, no fim de semana. Quem vem de viagem, de férias no internacional, faz uma estadia um bocadinho mais prolongada e normalmente mais durante a semana. Os nossos vizinhos espanhóis, porque na prática alguns estão tão perto das vossas unidades, ou mais perto, é mais perto de Madrid, é Évora, do que se eu vier de Viana do Castelo, ou de Bragança. E, portanto, este tipo de clientes também começa a entrar. O espanhol, porque por norma viaja bastante, principalmente naquelas pontes que eles têm sempre, por exemplo, Madrid, agora teve o 1 de maio, teve outro feriado logo acumulado, tem aqueles feriados de 8 de dezembro, que também têm tendência para viajar, viajam muito na Páscoa, e isso traz-nos sempre fluxo de turismo. Temos mais alguma questão? Então, se não temos mais questões, vou dar por terminada a aula 2. Peço mais uma vez imensa desculpa por ontem. Espero que tenha contribuído, nem que seja para baralhar um bocadinho os pensamentos das pessoas que me tiveram a ouvir, e ficaremos para a próxima aula com o meu colega. Muito boa tarde a todos e obrigado. Boa tarde. Até a próxima.